Meu querido, vota no IBEST. Todos os dias você pode votar. Um voto por dia. Você me ajuda? Vota aí. Vota aí, vai. Vai lá, não custa nada. É só votar. Melhor influenciadora de política do Brasil. A gente vai ou não vai? E vão pra cima. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. E vota, vota, vota. E o picareta, cara de pau do Flávio Bolsonaro? Vem fazendo vídeo, atacando o Jacques Wagner. Não que se ele tiver envolvido, não entendeu? Não estou defendendo, já falei para vocês. Eu não vou defender bandido aqui. Não interessa se é de direita, de esquerda, não interessa. Não estou defendendo, até porque não tem nem como defender, nem como condenar. Porque está na fase de investigação. Mas quem é o Flávio Bolsonaro? É o sujo falando do mal lavado, como dizia minha avó? Porque assim, gente, o Flávio Bolsonaro até agora não explicou. Porque assim, o Jacques Wagner está sendo investigado? Tá. E tem que ser? Tem. Não vou passar pano para ninguém, tem que ser investigado. Inclusive, ele se manifestou e falou que não tem nada a ver. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E tem até uma crítica para fazer na manifestação do Jacques Wagner. Não vou passar pano para ninguém. Agora, o Jacques Wagner até agora não apareceu áudio dele cobrando milhões de Daniel Porcaro, não. Apareceu de quem? Do Flávio Bolsonaro. Até agora não apareceu planilha de transferência e de pagamento de milhões de reais o Jacques Wagner, não. E se aparecer, nós vamos mostrar. Apareceu para Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por filme, que até agora eles não comprovaram que o dinheiro foi por filme ou não. Então, assim, quem que é o Flávio Bolsonaro para falar? Aí o Flávio, quando ele fala, ele evita falar em Master. Evita por quê? Porque se falar em Banco Master, em Master e Daniel Vorcaro, ele só fica falando de PT e PT da Bahia. Porque se ele falar Master e tudo mais, vai ficar claro e vai voltar nas ideias das pessoas e a memória que ele chamou Daniel Vorcaro de irmãozão, do coração, companheiro, e que estava cobrando dinheiro dele, milhões de reais, sendo que já tinha recebido mais de 60 milhões. Então, eu vou repetir de novo, a gente tem que ter o mínimo de senso, porque senão é mau caratismo, é cara de pau. Jacques Wagner tem que se explicar? Tem. Tem que ser investigado? Tem. Se for comprovado, tem que ir para a cadeia? Tem. Mas Flávio Bolsonaro também? Flávio Bolsonaro tem que ser investigado? Tem. Flávio Bolsonaro tem que explicar todas essas situações de milhões de reais que foi por filme, que eu não acredito? Tem. E não explica nada. E quer apontar o dedo para os outros. Então, assim, agora, tem um outro lado também. André Mendonça. André Mendonça tinha que adotar essas medidas contra Jacques Wagner por aquilo que a Polícia Federal até o momento encontrou? Tinha. Mas por que André Mendonça até agora não mandou a Polícia Federal ir lá à casa do Flávio Bolsonaro? Se o Intercept Brasil vazou o áudio do Flávio cobrando milhões de reais de Daniel Vorcaro e confessou que recebeu mais de 60 milhões. É dinheiro roubado, gente. Eu não estou falando de dinheiro privado, não, como o Flávio Bolsonaro diz. Ai, é dinheiro privado. Dinheiro privado, eu já te falei, é o seu e o meu. Que a gente trabalha e recebe por isso. Dinheiro de Daniel Vorcaro é dinheiro roubado. De aposentado, de pensionista, de servidor público, de toda a maracutaia da máfia. E eu vou repetir aqui. Por que até agora a Polícia Federal não foi para cima do Flávio Bolsonaro? Cadê o André Mendonça? Tem que agir. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Ou vai usar tudo isso eleitoreiramente, politicamente, para tentar atingir Lula
e derrubar Lula na reeleição para que um Bolsonaro seja eleito? Vai ser uma nova Lava Jato? A gente tem que ficar atento a isso e tem que fazer essas perguntas, porque eu vou repetir. Eu não vou passar pano para ninguém de esquerda. Mas eu também não vou deixar de falar, notadamente, dessas situações do Flávio Bolsonaro, que é escancarado, é vexatório, e até agora não recebeu a Polícia Federal em casa. É essa situação que tem que ser analisada. Ou você acha que é normal? Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, não pediu, cobrou dinheiro de Daniel Vorcaro, milhões de reais, nós estamos falando de vários milhões de reais, dezenas de milhões de reais. E o Flávio dizia que nem conhecia Daniel Vorcaro. E que disse, inclusive, que o Intercept estava mentindo, que o jornalista do Intercept era militante. Aí depois vazou o áudio. Aí o Flávio veio a público e falou: não é verdade, o áudio sou eu mesmo, é porque a gente tinha um contrato de confidencialidade, eu estava cobrando o restante dos 134 milhões, que nós já recebemos mais de 60 milhões. Aí tá tudo certo? É dinheiro roubado. Não estamos falando de dinheiro privado. Dinheiro privado é o meu, seu. Ou você acha que tudo isso é normal? Aí vem Mário Frias, produtor do filme. A gente descobre que o Flávio Bolsonaro é produtor do filme. Flávio não, Eduardo Bolsonaro é produtor do filme. Aí a gente descobre que o dinheiro não foi para a GoUp, produtora do filme, da Karina, mas foi para um fundo Havergate, lá do Texas, onde o Eduardo mora, cujo responsável é o advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Concomitantemente, a maior remessa de dinheiro, dia 13 de fevereiro do ano passado, o Eduardo Bolsonaro pega suas malas e vai para os Estados Unidos e nunca mais volta. Só nesse mês de fevereiro foram 10 milhões de reais. Nos meses subsequentes, no mínimo, foi 5 milhões de reais todo mês, recebendo lá o advogado do Dudu Bananinha. Dinheiro da onde? Roubado de Daniel Vorcaro. Aí você acha tudo isso normal. Eu não acho. Será que André Mendonça acha tudo isso normal? E por isso que até agora a Polícia Federal não foi para cima do Dudu Bananinha e principalmente do Flávio Bolsonaro? Então tudo isso, meu querido, tem que vir à baila. E nós temos que cobrar isso nas redes sociais. Temos que cobrar justiça para todos. Não interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Aprontou, roubou, vai ter que ir para a cadeia, tem que ser investigado, indiciado, denunciado, processado, condenado e ir para a cadeia, não interessa. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco nós vamos estar diante de uma nova Lava Jato, onde André Mendonça vai estar protegendo a família Bolsonaro para meter o cacete na esquerda para ver se Lula não consiga ser reeleito. Esse movimento pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que está acontecendo, mas pode acontecer. E a gente tem que ficar de olho para isso. E de olho nisso. E falando sobre isso. Senão, estamos lascados. Vamos ver um tico-tico? Já senta o dedo no like. Flávio Bolsonaro usa caso Master para atacar Lula e toma investida. Maior cara de pau da história. Senador tentou associar escândalo ao PT, mas internautas resgataram conversas dele com Daniel Vorcaro sobre filme de Jair Bolsonaro. E caíram matando, perguntando: e os milhões que você recebeu de Daniel Vorcaro? Cadê a prestação de contas? Cadê as explicações? Caíram matando, com tudo. Inclusive, o deputado Lindenberg Farias falou sobre essa situação aqui também, no contexto de toda essa situação aqui. Presta atenção. Ai, ai, não é esse aqui não. Esse aqui ele está falando outra coisa. Vamos botar a outra manifestação do Lindenberg. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já curtiu a live? Não? Curte a live que é muito importante, tá bom? E vamos ver aqui a manifestação do deputado
pessoal, olha que absurdo. Não é isso aqui também não, gente? Eu tô hoje é sexta-feira? Será que é isso? Aí eu tô meio perturbada das ideias? O que que foi? O que que foi? Diz pra mim. Ai, ai, ai. Se atine, Andréia, se atine, como dizia minha avó. Se atine, Andréia. Não, o pau vai comer. Ô, Jesus! Presta atenção aqui, gente. Olha a cara de pau desse sujeito. O PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Você percebe que ele não tem coragem nem de citar o nome Banco Master, Vorcaro, porque se ele cita, todo mundo lembra. E os 61 milhões, Flávio? Cadê esse dinheiro? Onde foi parar em relação a Jacques Wagner? É o seguinte, olha, a Polícia Federal do Lula, diferente da do Bolsonaro, você lembra que na época do Bolsonaro, ele tentava controlar, interferir, para não investigar os filhos dele. A ordem é investigar todo mundo. Doa a quem doer. Se cometer um erro, vai ter que pagar. Não tem essa, não. Agora, o que a gente sabe é que toda essa história do Master surge no governo do Bolsonaro. Toda a gênese foi com Roberto Campos Neto, que o Vorcaro compra o banco, que autoriza a virar Master. E foi no nosso governo que o Banco Central liquidou o Banco Master. E o presidente Lula colocou a operação da Polícia Federal para cima do Banco Master. Porque essa é a diferença, volto a dizer. A Polícia Federal com Lula tem autonomia para investigar, para ir atrás de tudo. Você lembra do Jair Bolsonaro daquelas reuniões? Ele interferindo justamente para proteger Flávio, naquele esquema das rachadinhas. Mas, Flávio, olha, você não vai se livrar desse debate, não. Você é o candidato a presidente contra o Lula. Você está todo enrolado com o Vorcaro. Irmãozão, irmãozão, é você o candidato. Se aparecer algum aliado do Lula, vai ter que responder. Nós não temos compromisso com o erro de ninguém. Mas o candidato é você contra o presidente Lula. E nós estamos esperando, até agora, a explicação. Aonde foi parar aquele dinheiro do Vorcaro? Exatamente isso. Aonde foi parar? Ah, e foi parar no filme. Cadê as transferências para a produtora GoUp? Que até hoje não apareceu. O que nós temos é o dinheiro que foi para o fundo Havergate, que o responsável é o Paulo Carlisto, advogado de Eduardo Bolsonaro. Inclusive, Eduardo Bolsonaro mora no mesmo estado do Texas, onde tem o responsável desse fundo.